O ministro da Defesa da Estónia, Hanno Pevkur, disse no programa Europe Today da Euronews que deve haver, sem qualquer dúvida, uma responsabilização no que diz respeito ao empréstimo de 90 mil milhões de euros concedido pela União Europeia à Ucrânia. Isto numa altura em que o antigo chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está a ser investigado por alegações de corrupção. This definitely something the Ukrainians are looking into very seriously, because it's also important for them that there are no rumors or no problems involved with that kind of assistance, because at the end of the day they need to get the support up and running for next years to come, and then even when the war will be over. O ministro ucraniano da Defesa, Mikhailo Fyodorov, esteve nas conversações do Conselho de Relações Externas da União Europeia, terça-feira, centradas na defesa. Pevkur diz que o governo ucraniano deve demonstrar aos europeus como os fundos são utilizados. A Ucrânia é também o tema central da Cimeira B9, esta quarta-feira, na Roménia. Esta é uma reunião que pretende explorar como os aliados dos flancos oriental e nórdico podem contribuir de forma mais substancial para a segurança transatlântica. Na semana passada, o Partido Trabalhista do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sofreu perdas devastadoras nas eleições locais do Reino Unido, enquanto o partido ultraconservador Reform UK, liderado por Nigel Farage, obteve ganhos consideráveis. O ministro britânico para a Europa e as Américas, Stephen Dowry, culpou Farage por promover o que descreveu como alegações irrealistas sobre o Brexit. A lot of the things that were told us about Brexit by Nigel Farage and Reform were simply not true. He said it would make us richer. It hasn't. He said it would bring down migration. In fact, migration had gone up, although we're taking significant steps to reduce irregular migration. And of course, he made a load of other false promises about the so-called sunny uplands that would come, and that hasn't been the case. So the Prime Minister has set out very clearly we need to be working closely with our European partners on the economy, on security, on defence, and internationally in what is a very turbulent world. We're talking a lot about what the British taxpayer perhaps can get from this renewed relation. What about Europeans? Well, Europe, of course, geographically includes the United Kingdom and includes other partners not in the EU. And I think in the types of circumstances that we face in the world at the moment, economically, in terms of climate change, and of course in terms of conflict and indeed war in Europe, it's more important than ever that the UK and the EU are working closely together, and indeed other partners too. Embora Starmer tenha descartado a possibilidade de regressar à União Europeia, o Reino Unido tem-se alinhado cada vez mais com Bruxelas em matéria de política externa e de segurança. Poderá estar em cima da mesa um possível apoio britânico ao pacote de empréstimos de 90 mil milhões de euros do bloco para a Ucrânia. Com os ministros da Defesa da União Europeia reunidos em Bruxelas esta semana, o ministro da Defesa da Irlanda disse à Euronews que o bloco deve continuar a aumentar a pressão através de sanções, apoio militar e esforços diplomáticos. Os responsáveis da União Europeia estão a preparar um novo pacote de sanções contra a Rússia, apesar do crescente debate entre os Estados-membros sobre se estas medidas são suficientes para alterar o curso da guerra. O ministro irlandês insistiu que as sanções tiveram impacto na economia russa e devem continuar. The question is, how do we best help Ukraine? Whether it's provision of military materiel, whether it is through sanctions on Russia, whether it is through peace talks, or indeed the enlargement of the European Union. I think there are so many different avenues for us to help Ukraine and to end this war. Com a questão do envolvimento direto com Moscou de volta à agenda, o ministro sinalizou que a Irlanda apoiaria contactos diplomáticos se estes pudessem contribuir para pôr fim à guerra. We've also supported when individual leaders have contacted Vladimir Putin in the past. We think it is important to allow that dialogue to take place if it's going to end the war. No entanto, não chegou a indicar um enviado especial a nomear para dialogar diretamente com o presidente russo, descrevendo-o como uma questão a considerar noutro momento. A Irlanda vai assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia em julho, um papel que deverá colocar Dublin no centro das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.
Os palestinianos assinalaram 78 anos desde a Nakba, o deslocamento em massa deste povo durante a Guerra Árabe-Israelita de 1948 das terras que hoje formam Israel. Em Ramallah exigiram o direito de retorno, um pedido que faz parte de décadas de negociações de paz e é central na perspectiva dos palestinianos sobre o conflito. هذا اليوم أولاً يذكرنا بمأساة وطنية حصلت للشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة ويجب أن يعود هذا الحق إلى أصحابه ويتحقق العدل للشعب الفلسطيني بالعودة إلى دياره التي هجر منها. Estima-se que 750 mil palestinianos foram expulsos de forma violenta das suas casas ou fugiram durante a Nakba. Palestinianos mais velhos ainda habitam em campos de refugiados em ambos os territórios, na Cisjordânia e em Gaza. O Parlamento israelita criou um tribunal especial com competência para aplicar a pena de morte a palestinianos considerados culpados pelo ataque terrorista de outubro de 2023. O projeto de lei foi aprovado com 93 votos a favor e 0 contra. No Parlamento, composto por 120 membros, 27 deputados abstiveram-se ou não compareceram à votação. Nos termos da lei, o tribunal pode impor a pena de morte por maioria relativa de votos. Conforme estipulado, os julgamentos devem ser realizados num tribunal de Jerusalém e serão transmitidos em direto. As organizações de direitos humanos criticaram a legislação, argumentando que esta resulta na imposição demasiado fácil da pena de morte e não concede aos arguidos o direito a um julgamento justo. A transmissão em direto também tem sido alvo de críticas significativas, com alguns a argumentarem que corre o risco de transformar os julgamentos num espetáculo. 23 mil milhões de euros é o montante total do investimento em África, anunciado pelo presidente francês no encerramento de uma cimeira em Nairobi, no Quénia. 14 mil milhões oriundos de empresas francesas e 9 mil milhões garantidos por companhias africanas. O evento reuniu cerca de 40 países do continente. No centro da agenda estiveram os debates sobre a juventude, o desporto, a cultura e, acima de tudo, os negócios. A um ano do fim do mandato, Emmanuel Macron procura reforçar o legado e lança as bases para uma nova relação com a África. O objetivo é afastar-se da chamada França-África, sistema baseado em relações privilegiadas e muitas vezes desiguais entre França e as antigas colónias. As relações de Paris com a África francófona arrefeceram nos últimos anos, sobretudo no Sahel. Cada vez mais parcerias com França, consideradas demasiado restritivas, estão a ser abandonadas em favor da China ou dos Estados do Golfo. O périplo de Macron termina quarta-feira na Etiópia. Na terça-feira, pelo menos 40 mil pessoas marcharam pelas ruas de Bruxelas. Os manifestantes reuniram-se a convite dos 3 principais sindicatos do país para protestar contra as reformas do governo federal que consideram antissociais. As principais questões e reivindicações da manifestação foram as pensões, o poder de compra e a indexação salarial automática. E ocorreu num contexto de subida vertiginosa nos preços da energia, causada pela guerra no Médio Oriente. Esta manifestação nacional insere-se numa campanha sindical liderada ao longo do último ano e meio por representantes dos trabalhadores contra o governo de coligação no poder. Os transportes públicos em todo o país funcionaram com um serviço reduzido. Já o aeroporto de Charleroi cancelou todos os voos programados para o dia. A última manifestação nacional em março reuniu entre 80 mil e 100 mil pessoas em Bruxelas. A presidente da Comissão Europeia afirmou que o Bloco Europeu poderá propor uma proibição das redes sociais para as crianças em toda a União já este verão. As declarações de Ursula von der Leyen surgem num contexto de pressão crescente por parte dos Estados-membros para reforçar as medidas de proteção online dos menores. O apoio a controlos mais rigorosos tem vindo a crescer nos últimos meses, com França, Espanha, Grécia e Dinamarca a liderarem os apelos à adoção de medidas para proteger as crianças. We're witnessing the lightning speed at which technology is advancing and how it penetrates every corner of childhood and adolescence. And the discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored, as you all know here in this room.
Almost all EU member states call for an assessment on the need for it. Vários países da União estão já a avançar com legislação nacional, embora a Comissão tenha enfrentado pressões para manter uma abordagem harmonizada em todo o mercado único. Um dos principais desafios tem sido encontrar uma solução técnica comum para a verificação da idade. Mas von der Leyen citou a este propósito uma aplicação inspirada no certificado digital Covid da União Europeia. Embora a Comissão tenha recomendado formalmente a aplicação aos Estados-membros, vários governos reagiram com cautela.